Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chest e te faço companhia a partir de agora. E o padre Reginaldo Manzotti marcou presença na 49ª Feira Agropecuária de Maringá, uma das principais do Brasil. O padre levou canções que falam de esperança, fé e amor para uma arena lotada. Teve até lançamento de música. Uma noite de louvor na arena de shows de uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, a Expoingá, realizada em Maringá, no noroeste do Paraná. A programação começou com uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano da cidade, Dom Frei Severino Clase. Queremos celebrar esse momento, a Eucaristia, que ela se torne sacrifício, mas também louvor, gratidão, dom, esperança e salvação. O padre Reginaldo Manzotti também participou da celebração. Durante o momento de reflexão, o sacerdote falou sobre perdão, paz e a confirmação da fé. A primeira cultura da paz, ela brota dentro de nós. Nós, lá, no meio das nossas incertezas, eu diria até das nossas próprias fragilidades, pequenez, coisas que a gente olha e se envergonha de dizer, meu Deus, nos meus hoje 54 anos, ainda sou refém disso. O Senhor está dizendo, eu te dou a paz. Após a missa, padre Reginaldo Manzotti trocou as vestes e voltou ao palco para um dos momentos mais esperados, o grande show de evangelização. No repertório, canções que falam de fé, milagres, perdão e do amor de Deus. Um pouco antes de se apresentar ao público, ele falou sobre a importância de evangelizar em todos os lugares. Buscarmos forças em Deus e continuarmos a nossa caminhada. Esse é o sentido. Abastecer-se de Deus e depois evangelizar pela música de modo particular, agora tão perto do Dia das Mães, né? Fazer uma homenagem às nossas mães queridas e trazer essa mensagem de esperança em tempos tão turbulentos. O padre foi acompanhado por um público de mais de 10 mil pessoas. Um dos momentos mais especiais foi o lançamento da canção Meu Deus Eu Creio, inspirada em uma oração do Anjo da Paz para os 3 pastorinhos de Fátima. A arena do Parque de Exposições alcançou lotação máxima. Milhares de pessoas vieram de Maringá e cidades da região. Foi uma noite para celebrar, alimentar a fé e também ser solidário, já que era necessário trocar o ingresso por doações. Até o momento, já foram contabilizados mais de 15 mil itens de higiene pessoal e agasalhos. A emoção tomou conta do público. Esse show ele é tudo de bom. Você alivia o espírito, alivia a alma, faz oração, se alegra. Esse momento tão difícil que nós estamos no mundo todo. É muito bom. Eu achei muito bonito o gesto de solidariedade. Ajudar o próximo é maravilhoso. Maravilhoso. Um dos melhores momentos da minha vida. Estava aguardando isso aí, estou muito maravilhoso por isso. Tomara que aconteça sempre isso aí. Participei e pretendo participar mais. Viva Jesus Eucarístico! E vamos falar agora de saúde. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, mais de 4% da população tem algum tipo de transtorno alimentar. Esse problema é mais recorrente entre jovens de 14 a 18 anos. Saiba mais sobre essa realidade e conheça os detalhes na reportagem. Repetir uma refeição quando a comida é muito boa não tem nada demais, desde que não seja feito excessivamente. Quando vira um hábito, isso pode ser um sinal de transtorno psicológico chamado compulsão alimentar. Foi o que aconteceu com Natália.
Todas as noites eu comia muito hambúrguer, muita pizza, muitas comidas que levam carboidratos, açúcar, gordura, que são coisas que realmente dá vontade de comer e que acabam viciando a gente, né? Devido à compulsão, ela percebeu algumas mudanças no corpo. Como fosse um ciclo. A gente come, a gente engorda, a gente vê que a gente engordou, a gente quer chutar o balde porque a gente está ansioso e quer continuar comendo. Então, assim, foi uma das principais mudanças. Irritabilidade, mudanças no meu corpo, celulites, espinhas, tudo isso é alimentação ruim, mexe com o nosso corpo. O transtorno alimentar é uma das doenças psíquicas mais comuns no mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, cerca de 4,7% da população possui algum transtorno alimentar, sendo mais comum entre jovens de 14 a 18 anos de idade. O transtorno da compulsão alimentar pode ser caracterizado pela ingestão descontrolada de grandes quantidades de alimentos, como explica essa psicóloga. A pessoa comer muito rápido, comer muita comida, mesmo sem estar com fome, e depois se sentir culpada, sentir a sensação de que está muito cheia. E por causa dessa culpa, às vezes a pessoa come escondido, por medo do julgamento alheio. No início do tratamento, ela apresenta um pouquinho mais de resistência, né? Mas o papel da terapia com essa paciente vai ser justamente entender sua história de vida, entender as causas que levaram até aquele diagnóstico e trabalhar em cima da mudança de comportamento. Além do psicólogo e psiquiatra, o nutricionista tem um papel essencial no tratamento. Lorena explicou os perigos do autodiagnóstico e falou sobre a importância da nutrição nos casos de transtorno de compulsão alimentar. A psiquiatria, na verdade, ela já diz que compulsão alimentar é aquilo que o paciente, por vontade própria, não consegue decidir escolher ou não consumir, tá? E na 90% dos casos, o que acontece é uma permissividade maior, onde a pessoa já está acostumada com aquele sistema de recompensa, então ela vai lá e se permite comer a mais, mas que não é considerado ainda uma compulsão. Então a gente ensina aí, de alguma forma, o paciente a ele descobrir outras formas de prazer, a ele não depositar nessas emoções na comida. Intensa, rara e saborosa. A uva Taná, originária da França, encontrou no Uruguai um local perfeito para a produção de um dos tipos de vinho mais tradicionais do país sul-americano. Esta uva colocou o Uruguai no mapa mundial do vinho. A mais de 10 mil quilômetros das origens da França, a Taná encontrou um hospedeiro perfeito no clima ameno e úmido do país sul-americano. Os vinhos Taná têm três características. Os vinhos de uva Taná têm características que os diferenciam bem. É uma intensidade da cor. O primeiro contato visual é sempre de um vermelho forte, um vermelho muito intenso. Na boca, uma das características que tem é a intensidade dos taninos, uma estrutura forte, mas acompanhada de uma acidez que os torna muito refrescantes. Mas acompanhada com uma acidez que os faz muito frescos. Com mais sementes do que outras variações, esta uva é rica em taninos adstringentes, uma característica dominante que inspirou o nome e por muito tempo foi considerada indesejável. Mas acabou se tornando a bebida perfeita para acompanhar o maior símbolo da gastronomia local. Nossa gastronomia é a base de carne, fundamentalmente. A nossa gastronomia é baseada em carnes, principalmente de boi e ovelha. Ambos os cortes têm muita gordura e o vinho Taná acompanha muito bem essas ocasiões. Come-se a carne, bebe-se um vinho Taná e depois limpa a boca. Nessas condições, uno come carne e toma Taná e limpa a boca. A Taná foi introduzida na década de 1870, quando o Uruguai era um país produtor de vinho relativamente novo, pelo franco-basco Pascual Arriaghi. Nicolás Capellini, proprietário da Wine Bar Montevideo Wine Experience, conta que essa variedade era vista como rústica, mas que na década de 1980 se transformou em um refinado vinho. A Taná é um pouco da nossa variedade carro-chefe. De certa forma, a variedade que mais nos representa no mundo, sem dúvida, é a Taná. Quase um terço dos vinhos Taná do planeta são produzidos no Uruguai, país de 3,5 milhões de habitantes, o segundo maior produtor do mundo depois da França. As exportações de vinho do Uruguai são superadas pelas de carne bovina, leite e soja, mas ainda são um número significativo. De acordo com dados oficiais, foram exportadas 4,8 milhões garrafas em 2022, no valor de 18,5 milhões de dólares. Se olharmos para a exportação de vinhos, o Taná continua a ser o principal. O crescimento da exportação é sem dúvida acompanhado pelo Taná. Além do paladar,
Um estudo de 2006 publicado pela revista Nature observou que o taná fabricado de forma tradicional é o vinho mais saudável por seus altos níveis de polifenóis, um composto antioxidante que se acredita melhorar a saúde do cérebro e proteger contra doenças cardíacas. Símbolo importante do país, o Uruguai reserva uma data para celebrar a taná anualmente, todo dia 14 de abril, data da morte de Ariage em 1894. A igreja é local de acolhimento. Pensando nisso, a Pastoral Presbiterial de Maringá, no noroeste do Paraná, promoveu uma roda de conversa entre membros da igreja e mães de pessoas com autismo. O objetivo é entender as necessidades dessas pessoas para que o acolhimento seja feito de forma correta. O encontro reuniu padres, diáconos e demais membros da Arquidiocese de Maringá, no noroeste do Paraná, para um tempo de conversa sobre o autismo. Profissionais e mães de pessoas autistas falaram um pouco sobre a história do transtorno e compartilharam suas experiências. Esse espaço é importantíssimo para a gente começar a entender como é o ser humano na sua complexidade, assim como o autista, assim como outras síndromes que nós temos, né, de um modo geral, que é importante que a igreja seja acolhedora em tudo. Um dos principais objetivos desse encontro foi exatamente ouvir quem convive diariamente com pessoas autistas para que a igreja conheça a realidade e tenha a sensibilidade pastoral para acolher a todos, independente de suas necessidades ou limitações. Eu acho que isso é muito libertador para nós, né? Para o padre, para o agente pastoral, o catequista, seja qual a denominação religiosa, porque também aqui a gente tem que sair da nossa zona de conforto, de achar que o microfone na minha mão basta e as pessoas todas estão nos compreendendo, né? Então, essa discussão com o TEA, né? Isso abre também para outras, para a gente estar atento com o surdo, com o cego, com acessibilidades, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Essa é a missão da igreja, acolher todas as pessoas. Autistas também são pessoas normais dentro da sua própria particularidade. E é preciso que nós, que nos julgamos normais, tenhamos habilidade de normalizar o jeito de acolher todas as pessoas. Então, por isso, a igreja, como mãe, ela tem que ter ternura, tem que ter os braços abertos para acolher todas as pessoas que também são diferentes daquelas que nós julgamos que não são igual a nós. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.